e Crespo, que interessa a dois times da Série A e foi absolutamente pego de surpresa com sua demissão no São Paulo. Bora te atualizar sobre o São Paulo pegando 74 milhões de reais emprestados. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te falar sobre o São Paulo que pegou 74 milhões de reais emprestados em duas instituições bancárias. Foram 30 milhões de reais no Daycoval e mais 44 milhões de reais no Tricuri. Importante registrar que esses dois movimentos já estavam previstos no planejamento orçamentário do Tricolor para 2026. Quero contar ainda que há uma possibilidade do Arrimacis, presidente do São Paulo, captar até 270 milhões de reais ao longo do ano. Essa captação pode se dar através de empréstimos bancários e também via FDIC, mas quanto menos recorrer a bancos, melhor a situação para o São Paulo. A justificativa da diretoria do Tricolor para esses 74 milhões de reais obtidos agora diz respeito a fluxo de caixa, muita dificuldade com o pagamento de contas que envolvem inclusive pagamentos de salários de atletas. E o Harry Macis chegou ao São Paulo prometendo que não atrasaria mais pagamentos de direitos de imagem. Na temporada passada, sob o comando de Júlio Casares, era uma praxe. O São Paulo atrasar 2 meses, quando estava perto de vencer o terceiro, fazia o pagamento de 1 mês. Só para completar, qualquer pedido de empréstimo bancário precisa da aprovação do Conselho Deliberativo, e essas aprovações têm acontecido com enorme frequência, já era assim com Júlio Casares e seus antecessores. Hora de informação exclusiva. Hernan Crespo deve ficar pouco tempo desempregado. Demitido de supetão, sem que imaginasse no São Paulo. Daqui a pouco eu trago bastidores dessa dispensa. Queria contar que o argentino já foi procurado nos últimos dias por dirigentes do Cruzeiro e do Botafogo. O que chama atenção é que tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo ainda não dispensaram seus atuais comandantes. O Martim Anselmi no Botafogo e o Tite no Cruzeiro. Mas esse contato prévio acontece com enorme frequência. Os dirigentes querem antever a possibilidade de demitir um técnico e já ter outro engatilhado. Crespo e sua comissão técnica deixaram São Paulo nesse sábado, voltando para Buenos Aires. Eles não haviam planejado a mudança de volta para casa porque não tinham a mínima ideia de que seriam demitidos. Na última segunda-feira, o Crespo deu o treino normalmente e foi chamado para uma reunião na sala do Rui Costa. Ele imaginou que seria um bate-papo para tratar sobre a semana ou sobre as coisas do São Paulo quando foi avisado da sua dispensa. O Crespo perguntou ao Rui o motivo da demissão e, de acordo com uma pessoa do staff do Crespo com quem conversei, o Rui afirmou que não tinha que dar explicações para ele. Crespo e sua comissão que vão ter direito a 3 milhões e 900 mil reais de multa. Essa multa equivale a 3 meses do salário. O argentino e seus assistentes ganhavam 1 milhão e 300 mil reais por mês no Tricolor. Só para completar, quero trazer o noticiário do São Paulo para esse domingo. São Paulo pega o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, tentando manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Uma vitória assegura o Tricolor na ponta. E Caleri vai ou não renovar o contrato com o São Paulo? Dá para dizer que o Tricolor já começa a correr risco de perder um jogador super identificado com o clube e que vive grande fase. O Caleri é o artilheiro do São Paulo em 2026, são 8 gols marcados em 14 partidas. O vínculo dele se encerra em 31 de dezembro e a partir de 1º de julho, o Caleri já pode assinar um pré-contrato para deixar o São Paulo de graça. Importante registrar que imaginar o Caleri jogando no outro clube brasileiro parece maluquice. O cara tem muita identificação com o São Paulo, com o torcedor, e nunca faria isso. Mas River Plate e Boca Juniors são dois dos velhos interessados no atleta e já tentaram algumas vezes contratá-lo. No São Paulo existe enorme confiança de que o Caleri terá seu contrato renovado. As negociações já começaram. A ideia do Caleri é ganhar mais do que seu atual salário de 1 milhão e 300 mil reais por mês. A avaliação do Caleri é de que há no São Paulo jogadores ganhando bem mais, como por exemplo o Lucas Moura, 1 milhão e 800 mil reais mensais. O Oscar, enquanto atleta do Tricolor, tinha direito a 2 milhões e 300 mil. Harry Macis, Rui Costa e Rafinha tentam convencer o Caleri a estender esse contrato sem um aumento tão relevante assim. O Tricolor já concordou em conceder esse aumento para o jogador. Outro dia, quando perguntado sobre a possibilidade de renovação, o Caleri respondeu isso aqui, abre aspas, isso fica para a diretoria, tenho que fazer o meu, que é me colocar à disposição do treinador o máximo possível e tentar fazer a maior quantidade de gols pelo São Paulo. Depois, sobre o ano que vem, a gente vai ter que repensar e falar dia a dia com a diretoria para ver o que eles querem e o que eu quero também.
Na manhã desse sábado, antes de gravar o vídeo, entrei em contato com uma pessoa da comissão técnica lá da Barra Funda. E essa pessoa afirmou que o São Paulo está muito convencido de que a renovação vai acontecer. Um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, com mais dificuldade ou menos dificuldade, mas sem riscos de o Caleri deixar o tricolor. O que você pensa sobre essa renovação? Até que ponto você iria se fosse dirigente do São Paulo? Já uso o espaço para comentário para opinar. Só para completar em relação ao líder do Campeonato Brasileiro, Enzo, que foi poupado da partida contra a Chapecoense por conta de dores na coxa, está recuperado, enquanto o Rian Francisco, que passou no ano passado por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, já está no processo de transição e deve estar à disposição muito em breve. A diretoria do São Paulo podia ter esperado o Dorival cair do Corinthians para mandar o Hernan Crespo embora, para contratar o Dorival Júnior. Mas os caras do São Paulo estavam desesperados por mandar o Hernan Crespo embora. E não quiseram que o Crespo ficasse, acho que entendiam que o clube venceria, até com relativa facilidade, a Chapecoense, como aconteceu nessa quinta-feira, e aí o momento do Crespo seria ainda melhor, né? Ele vinha de 7 vitórias, um empate e uma derrota. Se ele vence a Chape, iria para 8 vitórias. Enfim. Nicola, my friend, deixei meu like. Verdade que o São Paulo quer um meia do Novo Horizontino? Quem é? Tamo junto. O Cal, vou até mandar mensagem para uma pessoa de São Paulo, mas eu não estou vendo mais possibilidade de São Paulo trazer reforços não, tá? Especialmente depois da chegada do Cauli, trazer outro meia. O Santo tá dizendo que mandou um salve lá no Insta, assim que eu entrar eu dou uma olhada. O Arlindo José, kkkk, a imprensa já tá comendo do São Paulo até, já tá com medo do São Paulo até você. Não, eu tenho medo cara, eu tô com medo hoje do Paysandu. Campeão paraense, venceu o Remo, despachou a Portuguesa do Rio 2-0 com facilidade, e é o próximo adversário da Lusa. Cara, juro por Deus, eu assisto a todos os jogos da Série A, até porque eu gosto, preciso e aposto, né? Mas para mim não tem diferença nenhuma. O Palmeiras precisa do VAR mágico para ganhar os jogos, escreve o Itouji. Nicola, os porcos nunca vão ter mais torcida do que o tricolor paulista. O Silmar Lima deve estar falando isso por conta da divulgação de mais uma pesquisa, né? A primeira pesquisa de 2026 foi divulgada nas últimas horas. Pesquisa de um instituto chamado YouGov, que tem mais de 40 anos de Brasil. O escritório deles, inclusive, fica em São Paulo. Esse instituto, ele fez um método de entrevistas meio diferente, né? Em geral, você entrevista as pessoas na rua. Já o YouGov entrevistou pessoas de forma online. O cadastro de mais de 100 mil pessoas, 48 mil responderam. E de acordo com essa pesquisa, no clube mais popular do país é o Flamengo, 21%, Corinthians tem 15%, seguido pelo São Paulo com 10% no terceiro lugar. Palmeiras vem logo na sequência em quarto com 9%, e aí o Vasco mais distante com 6%. O Grêmio é o sexto, 5%, e aí há um empate técnico com Botafogo, Fluminense, Inter, Bahia e Cruzeiro, 4% cada. Santos é o 12º, com o Atlético Mineiro e o Fortaleza, 3%. O Sport e o Ceará tem 2%. Juventude, Bragantino, Mirassol e Atlético Goianiense, 1%. Cara, eu não sou de acreditar nem de desacreditar de pesquisa, mas dizer que o Mirassol tem 1%, é maluquice, tá? Não tem 1% nem aqui, nem na China. Boa noite, Nicola. Os gringos do Sub-20 já chegaram para o São Paulo, e cadê o Dudu, meia do Náutico? Foi contratado, né, Ivo? Foi contratado, né? Deixa eu ver se tem alguma atualização aqui, ó. Tá no São Paulo. Dudu, 17 anos de idade, ele jogou a Copa São Paulo pelo Náutico, foram 3 partidas, só 17 anos de idade, né? E se mudou para o São Paulo. Por falar no São Paulo, registrar que o Tricolor foi o clube com mais jogadores convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. O Brasil faz 2 amistosos com o Paraguai, agora nos próximos dias, e o São Paulo teve 4 jogadores convocados para a seleção, tá? Deixa eu falar o nome. Eu lembro que o Igor Felisberto é um deles, que o Jorginho é outro, os outros 2, Pedro Ferreira e Luca, que inclusive já tem atuado no time principal desde o Campeonato Paulista, tá? E um outro time teve tantos jogadores convocados assim, o Guinegão, jogador do Corinthians, também foi chamado. Nicola, boa noite. Você sabe me dizer se o Roger Machado pretende indicar algum jogador, o Inter para o futuro, para vestir a camisa do São Paulo? William, esse foi um dos temas de conversa do Rui Costa com ele.
Roger chegou bem pianinho no São Paulo, entendendo que a situação dele é delicada, tá? Ele chegou sob muita pressão, os caras do São Paulo precisavam segurar uma bucha. Então, não dá para imaginar que ele vá fazer nenhuma exigência. Na primeira entrevista coletiva, o próprio Rui Costa disse que com esse elenco que o São Paulo vai até o fim da temporada e que vai haver um trabalho forte para que os atletas da base sejam melhor aproveitados no time de cima, tá bom? Nicola, tem uns amigos aqui são paulinos falando que deu risada, dei risada, falei para esse amigo, meu parabéns, faltam 32 pontos para vocês não caírem. Tô certo? Af. Isaías, eu não acho que o São Paulo vai ser campeão brasileiro, tá? Eu acho que a chance de São Paulo ser campeão brasileiro é bem pequena. Acho que o São Paulo, se focar em Copas, vai ter mais chances. O Flamengo, sim, esse tem bastante chance de ser campeão brasileiro. Mas, cara, o torcedor é torcedor. Você vai querer razão do torcedor que tá vendo o time ser líder do campeonato depois de 5 rodadas com 4 vitórias e um empate? O cara tá no direito dele. Mas não tô botando muita fé nessa história, não. Acho que o São Paulo vai brigar pelo título, tá bom? Fala, minha rapaziadinha, muito bom? Muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativando o sino das notificações para você ficar sempre atento e super informado sobre tudo que está sendo falado no dia a dia do bastidor do maior clube do Brasil. A gente fala realmente do São Paulo. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos, porque o São Paulo é o maior clube do mundo e ganhamos de novo. Valeu, um grande abraço. O vídeo foi.